Muito boa noite, população do Vale do Caí, aqui TV Mon HD, canal 6 da NET. Nosso programa das nossas segundas-feiras, Maçonaria, Mitos, Mistérios e Verdades. Hoje, na nossa segunda-feira, mais uma vez pedindo licença para entrarmos dentro do seu lar e junto com esta mesa tão gloriosa e robusta, discutirmos assuntos inerentes à maçonaria, aproximarmos da ordem da casa de vocês, esclarecermos dúvidas e termos momentos de bastante descontração e estudo e compreensão. Hoje, numa noite diferente, temos a oportunidade aqui de trazer convidados novos, irmãos novos, que vão hoje abrilhantar a nossa mesa, que eu vou passar agora a palavra, começando inicialmente pelo nosso irmão Marco Antônio Mariotti, já conhecido da casa, que vai fazer a sua apresentação. Muito obrigado, irmão Mariotti. Irmão Roberto, obrigado. Boa noite aos telespectadores, aos nossos internautas também, boa noite à nossa bancada aqui, mais uma vez aqui, tentando desmistificar e enriquecendo os conteúdos sobre maçonaria para o público geral. Boa noite a toda a assistência, agradecer ao irmão Roberto Kramer o convite, a oportunidade de podermos conversar, esclarecer e fazer a população ser mais esclarecida sobre assuntos de nossos interesses. Muito obrigado, irmão Roberto. Obrigado, irmão Júlio Fernando Weber, atual venerável da loja de Porto Alegre, maestro Antônio Carlos Gomes. Então, hoje aqui nós temos a oportunidade, dentro da nossa proposta, de mostrar a universalidade desta ordem da maçonaria, trazendo, além dos elementos dos integrantes da Rocha Azul e de outras lojas aqui que compõem a cidade, também irmãos maçons de Porto Alegre. Passo a palavra para suas apresentações, o irmão Edson Portsman Gonçalves. Muito boa noite a todos. Obrigado pelo convite, meu querido irmão Roberto Kramer. Realmente é uma proposta bem interessante, vamos tentar ajudar aqui a realmente trazer o que é verdadeiramente a maçonaria, o que significa para toda a nossa sociedade. Muito bem. A maçonaria já diziam que é universal, E o maçom, uma vez iniciado, é maçom para o resto da vida. Independente dos graus, independente da potência, independente do lado da escada, Sim. Mano Edson, que existem algumas variações. Isso a gente tenta, já foi objeto de discussão em mesas anteriores, Como muitas vezes a pessoa diz, o fulano é grau 23, o outro é 33, o outro é o 18. Como é que é isso? Bueno, isso é muito fácil, Então, temos que partir de que a maçonaria, primeiro, como não é uma religião, e sim pessoas que estão prontas a estudar, a tentar melhorar a situação própria e da sociedade, eles têm vários graus, vários níveis que eles têm que alcançar. Ou seja, eu estou no primário, eu vou para hoje, antigamente era ginásio, no meu tempo eu fazia admissão em ginásio, Hoje vai para o segundo grau, depois vai à faculdade. Da mesma forma, a maçonaria tem essas escadas a subir, esses degraus. E a maçonaria fala muito em degraus, Nós temos as escadas que temos que subir, que ganhar graus, subir impostos, aumentar o nível de estudo para chegar a nada. Muitos dizem que a gente chega ao tudo, Mentira, nós nunca chegaremos lá. Somente um chegou. Somente o grande arquiteto do universo assim o fez. Mas, como o Kramer falou, desculpe, eu trato o Roberto, uma pequena... Aqui eu estou com 2 afiliados meus na maçonaria. Roberto Kramer eu conheço há mais de 20 anos, há mais de 2 décadas, foi meu pediatra. O irmão Júlio, ele é meu amigo também há mais de 20 anos. E eu tive o privilégio de convidar os dois para participar dessa belíssima sociedade que é a maçonaria. Mas então, voltando, nós temos mundialmente, vamos falar hoje já assim, mundialmente, 2 linhas maçônicas muito fortes. A primeira delas é vinculada à Grande Loja de Londres, que em 1717 eles fizeram um acordo na Inglaterra, onde juntaram várias lojas, pequenas lojas, e fundaram
como se fosse um centralizar, né? Porque a maçonaria, por ser muito dinâmica, existia de várias formas, né? Mas eles precisavam traçar metas. As metas seriam o quê? Conseguir certificar documentos, ou seja, reconhecer aqueles que são maçons, até para tirar algo que ainda hoje acontece, né? Quantas lojas inventam maçons, né? Criam entidades se dizendo maçons, né? Até pela internet hoje em dia. Pela internet. O cara consegue ser maçom pela internet? Lamentavelmente, né? E vamos ver o contexto histórico. Né? Imagine isso acontecendo em 1717. Então vamos lá, o que aconteceu? Ali então eles começaram a se organizar. Hoje, se nós pegarmos mundialmente, nós temos os reconhecimentos, no caso da Grande Loja maçônica, da Inglaterra, da Grande Loja. Muitos dizem das grandes lojas. Atenção, meus irmãos, é da Grande Loja. Só existe uma Grande Loja. Que é a Grande Loja de Londres. De Londres. E nós temos aqui no Brasil a Grande Loja do Estado do Rio Grande do Sul, a Grande Loja do Estado do Rio de Janeiro. São Paulo tem 3 grandes lojas, mas é uma grande loja só. E temos também aí digamos que foi uma divisão, né? Isso já ocorreu posteriormente, em 1830, eu vou mentir, se é 32, 33, que foi criado os grandes acampamentos nos Estados Unidos para trabalhar aí jamais as Américas. Ocorreu que também foram reconhecidos entre si e mundialmente. Então hoje, se tu chegares em qualquer país que exista maçonaria, se tu conseguires te identificar, e existem várias formas a gente se identificar, eu trouxe até uma que eu tenho certeza que tu não conhece, que eu ainda não tinha mostrado para meus queridos irmãos. Tu podes frequentar a loja, tu podes ser reconhecido como maçom. Nós temos as nossas formas de reconhecimento. Isso é sensacional, vocês não têm ideia do que é, já comentei, né, na nossa oficina, mas o que é de fantástico chegares num local e tu ser reconhecido como um irmão, como se nós estamos nos reconhecendo. É quase estar numa embaixada, né? Eu acho que é mais, eu diria que é mais. Eu tive o privilégio, por exemplo, de chegar no Museu da Franco-Maçonaria de Paris. Eu fui visitar o centro da maçonaria em Paris, e na época tinha um argelino lá que falava português fluentemente. Meu francês é zero, né? Meu francês é só tomar os vinhos. Ele viu eu falando em português, ele me acompanhou e ele insistiu para eu sair do hotel que eu estava com a minha esposa e ir para o hotel que existe lá. Então, aqui tu tem que ficar no nosso hotel. Vai lá e fecha a tua conta e vem para cá. Então, eu imagino que é isso aí. Bacana. É muito bacana. Nós vamos aproveitar, já está algumas pessoas já começando com a nossa interatividade através dos canais remotos, TV Irmão HD Canal 6, as nossas plataformas também no Facebook e no YouTube também. Já dando uma saudação ao irmão Nilo, né, o irmão Cristiano também, que estão hoje nos acompanhando à distância, né? E Jandira, nós também cremos nele, ele foi o ser perfeito, ele é o perfeito, né? Nós estamos em construção. Né, Leonir, boa noite, estamos juntos aí, obrigado mais uma vez pela atenção de todos, para a gente novamente aqui ter a oportunidade de conversar e termos esse papo tão agradável. Eu vou deixar o Edson descansar um pouquinho, senão ele toma conta do programa, e eu vou aproveitar o Mariotti agora e vou dizer, Mariotti, tivemos na sessão passada uma manifestação a respeito também que foi do Dia das Mães, a comemoração. Ocorreu esse final de semana, no sábado, a festa da Rocha Azul, né? Como é que foi? Isso essa sessão em comemoração do Dia das Mães é uma sessão branca, a gente diz, são convidadas pessoas de fora, não necessariamente os maçons, mas suas mães, no caso, né? Esposas, enfim, e convidados que porventura se inscreveram para participar. Enfim, é feita uma homenagem às mães, a gente reúne. Houveram algumas alguma apresentação, né? E houve também o nosso irmão Odilo, que declamou uma poesia alusiva ao Dia das Mães, muito bonita, de a poesia Mãe Crioula. Mãe Crioula de Jane Catherine Brown. Muito bonita.
Após isso a gente teve um coquetel, onde também em homenagem às mães participamos lá. Inclusive muito bem sortido pelo nosso irmão mestre. Né? E o que é mais interessante, né, é que o objetivo é exatamente esse, é desmistificar, né, de uma sociedade tão secreta, hoje é simplesmente discreta, ou seja, abriu as suas portas para que as famílias pudessem, dos irmãos maçons, participar de um evento dentro de um templo, todos devidamente trajados com seus paramentos, né, com sua traje maçônico, né, tendo a oportunidade de adentrar dentro daquele ambiente que é tão, às vezes, né, diferente, que chama atenção. Uma das raras oportunidades, uma das oportunidades que geralmente é muito frequente, é todo ano, que são datas que os templos maçônicos abrem a visitação nas sessões magnas brancas comemorativas. E a Rocha Azul, mantendo a sua tradição, fez uma belíssima sessão e realmente... Parabéns a todos que estiveram envolvidos lá, né? Ao mano Alex, nosso mestre de banquete, que se supera a cada dia, né? Ao nosso mano Cristiano também, que um esforço de organizar tudo. Tudo perfeito. Né? Foi praticamente todo isso apoiado em cima da organização dele. Muito bom. Obrigado. Muito bom. Uma ótima noite. E Bernardo, o que é importante, né? No momento que nós abrimos as portas dos templos, e atenção, não é dos nossos templos, né? Dos templos maçônicos, nós não estamos ferindo em absolutamente nada aquilo a qual nos propomos, aos nossos, aspas, segredos, né? O nosso empenho que existe de uma forma um pouco diferente daquilo que todos imaginam, né? São secretos, né? São discretos, não pode falar, mas nada disso, nada disso. A maçonaria é algo... Eu vou aproveitar agora, já que o irmão Edson deixou picando. Eu sabia que eu ia porque ele larga redondinho e o objetivo aqui. O programa é ao vivo, né, pessoal? Então aqui não tem script, é tudo ao natural, é para vocês interagirem, né? O irmão Cleiton já está no ar aí, já está o Gilberto, nosso mestre de cerimônias, também interagindo. Olha. E estamos todo mundo aqui já curtindo nessa segunda-feira o nosso programa aqui, nós tendo a liberdade de poder, né? Poder entrar dentro dos seus lares, né? TV Mão HD, canal 6 da NET e pelas plataformas YouTube e Facebook para o mundo inteiro, né? Temos irmãos aí espalhados pelo mundo inteiro acompanhando e o número de visualizações aumenta a cada semana, né? Bacana. Eu acho que de alguma forma a coisa tá legal. Mas a gente fala em templo, a gente fala em loja e de repente a gente se depara que podemos fazer uma loja, por exemplo, assim, num campo, num planalto, num céu todo estrelado, num ambiente, digamos assim, ao ar livre? Pode. Por que não? Pode. Inclusive, existe... Me deu uma ideia. Não estarei mais venerável na época, mas me deu uma ideia muito boa. Existem rituais próprios para isso. A loja em campo, é claro que é solicitada uma autorização para... No nosso caso, por exemplo, nós somos da potência do Grande Oriente do Rio Grande do Sul, é solicitada uma autorização e descrito o lugar, né, que o lugar seja livre de olhares indiscretos, né, é autorizado e funciona. Eu particularmente já participei de uma loja a céu aberto, como nós chamamos, né? O mais interessante para aqueles que já visitaram um templo maçônico, vejam que o céu é todo estrelado, né? A abóbada que existe dentro dos templos, tem ali o sol, a lua, as estrelas, no caso para nós aqui do hemisfério sul, né? As principais constelações do hemisfério sul. Imaginem numa noite e deu tudo certo, né? Quis o grande arquiteto do universo que aquela noite estivesse extremamente estrelada. Hoje a gente consegue até ver pelo... Né? Você vai ter uma previsão mais tem uma previsão bem boa. Se vai ser produtivo ou não. E é fantástico. Por que não, cara? Por que não? Agora se vai de itinerário de honra, propõe. Eu estava passeando agora, dias atrás, em Santa Catarina, e passei ali na Barra em Laguna e vi que do lado de lá da Barra tem um altar que foi feito, tem uma cruz e coisa, mas é tudo de pedra, bem rústicos. Daria um lindo lugar para fazer uma Dá vontade.
Dá vontade, quem sabe? Mas tu sabe que essa é uma coisa que é um Permissão. problema, né? Ah. É tipo aquela coisa, tu dá um tiro numa moita, salta 300 maçom, né? Porque maçom às vezes eles não falam, mas eles se acham. E tu sabe, Mariotti, que às vezes eles se acham até quando o cara tá de férias num cruzeiro. Ah, isso acontece. Isso é sensacional. Bacana. Posso contar rapidamente? Mas é para isso que eu larguei a redondinha. Estamos retornando, a minha esposa, minha querida, pessoa que me suporta há um tempo já, 44 Tá no anos. ar, viu, Rosângela? É. Já vi que tu tá no ar aqui, Tá né? 2 anos, Tá né? conferindo se ele veio para Montenegro, fácil, tá aqui, não né? é fácil. Um abraço para Rosângela, querida cunhada aí. É. E realmente, a mulher é fundamental Fundamental. dentro da história do maçom. Fundamental. Se não tiver por trás uma cunhada pujante e que seja apoiadora, Que suporte, né? é verdade. Que suporte alguns que eu conheço que tem loja segunda, terça, quarta e quinta e na sexta ainda se propõe a fazer algum trabalho. Sem suporte das cunhadas fica Fica impossível difícil, ser maçom. Fica difícil. E quando a gente fala em cunhada, a gente está falando, para quem não está acostumado com o nosso linguajar, Das todos os maçons se tratam como irmãos. Então as esposas dos irmãos são as cunhadas. São as E cunhadas. os filhos, Sobrinhos. sobrinhos. É isso aí. Perfeito. E nós temos ainda situações tipo, eu tenho um irmão que é meu filho. Meu filho é Esse maçom. é meu filho e meu irmão. Ele é meu filho e meu irmão. A minha nora é minha cunhada também. Nós temos essa característica na nossa loja, nós temos pais e filhos que são irmãos. E são seguindo, né? É uma- Mas rapidamente então, Conta a história do estamos cruzeiro aí. retornando num cruzeiro, fazendo uma travessia da Espanha até o Brasil. Nós saímos, o barco que nós pegamos um porto chamado Alicante. Alicante é um porto fantástico. Ele é a 260 quilômetros de Madrid e lá tem um castelo, e aí começam as histórias, né? Que é um forte que foi local onde cavaleiros templários acamparam. Quando da invasão de Jerusalém, que eles começaram as fugas, eles estiveram lá. E eu aproveitei, obviamente, para fazer algumas fotos de alguns pontos muito interessantes que acontecem nisso, e por isso peguei o cruzeiro em Alicante e não peguei em Barcelona. Ao embarcar no navio, entrando no navio, fui pegar o elevador para ir até a cabine, e a minha esposa olhou para ali, ó, um chapéu igual e uma camiseta do Grêmio. Eu disse, pô, mas isso aqui parece o chapéu do meu mano. Mas que mau gosto. Brincadeira. Parece o chapéu de um mano nosso, que eu vou me reservar porque eu não tinha autorização para ele para fazer comentários. Ele olhou, não, mas é só eu mesmo, eu sou o Pascoal. Ou seja, eu encontrei o venerável mestre do templo que nós trabalhamos, né? Que nós locamos, eles são os proprietários do templo, que é a loja A Virtude, uma loja já de 35 anos lá em Porto Alegre. E estavam lá mais 6 irmãos. Agora vamos fazer uma fofoca? Faltava pouco, né? Precisa 7 para a gente fazer uma loja. O que aconteceu no cruzeiro? Fazendo dar um spoiler. Fizemos uma loja maçônica, trabalhamos até no cruzeiro. Bacana. Por casualidade, todos levaram os paramentos, porque todos estavam em viagem pela Europa e eles fizeram quase que uma excursão para justamente frequentar templos na Europa. Então nós nos encontramos, né, e como nada é por acaso, né, no nosso linguajar, nós nos encontramos e o cruzeiro foi maravilhoso. A travessia foi maravilhosa porque estavam os irmãos lá, as cunhadas, os sobrinhos, foi muito bacana. Coincidências. As coincidências do nada é por acaso é que vai realmente assim fazendo com que as pessoas vão se aproximando, né? E essas são as grandes tônicas, né? Dize-me com quem tu andas que eu te direi quem és, é aquela encíclica clássica, né? Pessoas boas vão andar junto com pessoas boas, pessoas que têm pouca luz vão ter dificuldade de se encontrar dentro de pessoas um pouquinho mais virtuosas. Isso a sociedade em si, as pessoas com o seu livre-arbítrio começam a fazer as suas buscas e achar os seus universos, as suas tribos. Mas a maçonaria tem essa capacidade, né? Em qualquer lugar do mundo você pode, né, encontrar um irmão, ser abraçado, ser solidariamente auxiliado, né? Tem um caso de um irmão também que uma vez, acho que se é verídico, não sei, a história me passaram,
furou um pneu, ele estava meio perdido num lugar assim, 2 toques, ele estava sem os 2 steps, acho que estourou. Isso é uma história verídica. É verídica? Correu no caminho no Uruguai. Tu consegues ir às pontes de Zaratê, que eles chamam, né? Então pega 170 quilômetros praticamente, não tem absolutamente nada. Campo e campo. Campo e campo. Né? E o irmão estava com uma família, com a família dele, na época, olha só, era uma caravana. É bem novinho a história, né? Mas é verídica. Isso nos foi contado, inclusive, por um irmão que já partiu para o Oriente Eterno, que era uma figura fantástica. Mas vamos lá. E estourou um pneu, ele tinha um step, botou o step, continuou. Andou poucos quilômetros e estourou o pneu novamente. Isso veio o capataz de uma fazenda, vinha a cavalo, estava ele lá parado com a família, ele, a cunhada e 2 filhos, 2 sobrinhos. Não sei as idades, mas eram pequenos, pelo que eu sei. E já estava anoitecendo. E o capataz, então, disse, não, peraí que eu vou buscar um veículo lá na fazenda e vou levar vocês até a fazenda. E ele levou até a fazenda. Chegou lá, foi recebido pela família do Uruguai, o Uruguai tratou-os muito bem, arrumou pernoite para ele, janta, pernoite, etc, etc, etc. De manhã, quando ele levantou, o veículo já estava na fazenda, com os pneus trocados, tudo ajustado. Tomaram café e tal. E nisso, ele saiu, aí ao sair, todo maçom tem alguma identificação na sua residência, né? Que é maçom. E ele olhou aquela identificação e ele disse assim, pô, agora eu entendi. Fizeste isso por mim porque eu sou maçom? Disse, não. Disse o Uruguai, não. Eu fiz por mim porque eu sou maçom. Independente de ser irmão ou não, eu jamais deixaria uma família na estrada. Esse é o nosso pensamento. Esse é o espírito maçônico, né? E essa é a parte mais importante, né? Que às vezes as pessoas têm dificuldade. E que talvez por isso o estigma da maçonaria ser tão secreta, porque ela faz as coisas sem fazer ostentação, né? Se faz porque se faz pela índole. O servir é uma obrigação e ao mesmo tempo uma satisfação, né? E não precisa da filosofia de sermos melhores conosco, sermos melhores para nós, e que essa melhoria, que esse aperfeiçoamento se faça presente na sociedade. Certo. Mas eu acho que é importante assim, o irmão Ju depois vai comentar conosco aqui um assuntinho que eu estou preparando para ele. Mas eu vou aproveitar a interação um pouquinho das nossas redes sociais e convocar os irmãos para um momento sublime, muito ansiado por este irmão, que é o seguinte: parabéns, irmão Alessandro Grazioli Ehlers. Tem aqui o nosso parabéns, muitas felicidades. Querido irmão. Essa mesa foi especialmente preparada também para homenagear o irmão que está voltando ao Brasil hoje diretamente, está o quê? Em Detroit, né? E que nos acompanha toda segunda-feira. Irmão Alessandro, muita saúde, muita força, muito sucesso, muita luz na tua caminhada e sinta-se abraçado e com as nossas energias desses irmãos e de todos os irmãos que realmente hoje, ao longo do dia, te felicitaram de coração. Obrigado. E vou fazer uma fofoca. Então, agora quebrou, agora. Vou fazer a fofoca. Faz a fofoca, então. O irmão Kramer hoje ligou ao meio-dia e disse, preciso que vocês venham a Montenegro hoje. Isso foi arquitetado pelo irmão Kramer, Alessandro. Vamos mandar um parabéns especial para o nosso querido irmão. E amanhã, quarta-feira já vai ter. Quarta-feira já estará entre nós. Mas hoje é um dia muito especial para ele. Então, e é um irmão que já esteve aqui no programa também. Já participou na modalidade, né, anterior do programa, já esteve fazendo aqui uma visita às nossas instalações da TV Amor e certamente vai retornar, irmão. Faz uma boa viagem, um bom retorno, que o grande arquiteto te guie, proteja, seja muito feliz, muita saúde e ansioso por esse abraço carinhoso aí. E a nossa grupo segue firme aqui, né? Isabel, Cristina aí prestigiando o nosso programa, Odete também, né? Querido Ari Miller, Jandira, Leonir, né? E o Cristiano também, que hoje infelizmente um pouco adoentado, não pôde se fazer presente aí, mas estamos com todos aqui. E mais uma vez, né? Utilizando as nossas plataformas digitais, né? YouTube, Facebook e o nosso canal 6HD da TV Mon, levando as nossas curiosidades, a história da maçonaria e hoje trazendo um pouco do que é maçonaria fora do Brasil,
a gente já falou da maçonaria, das suas origens, já tivemos com o irmão Giovanni, que também hoje teve impossibilidade de comparecer e sempre está com este irmão aqui ajudando, né? Um resgate histórico da história das civilizações, do Egito, da Mesopotâmia e várias coisas que a maçonaria tenta se apropriar de simbologia, de ritos, costumes, né? Na sua essência. E que depois foi moldando até a sua formação e depois, como falou o irmão Edson, em 1617, teve uma carta magna que foi basicamente a que legitimou ou praticamente universalizou a maçonaria no mundo. É isso, né? E um pequeno detalhe, o local onde foi assinado esse documento existe até hoje e é preservado. Fica exatamente ao lado sul da igreja de São Paulo. Hoje ela é um grande centro comercial nesse local, só que apartado, no meio do terreno, a gente entra e tem como se fosse uma cripta. Para aqueles que sabem o que é, né, entra na porta e vê que lá está uma pedra e está a placa. Aqui foi assinada o termo entre as 3 tabernas para a formação da Grande Loja de Londres. Está preservado o local lá, de tão importante que é, no velho mundo, como nós chamamos, né, a maçonaria. Nós falamos muito de maçonaria aqui no Brasil, falamos. Nós temos muitos maçons aqui no Brasil? Temos. Mas no velho mundo, a história é fantástica sobre a maçonaria. Nós temos locais lá que se encontram sinais, e aí vem algumas coisas aqui, sinais onde os maçons estiveram. Os maçons não surgiram assim, vamos juntar um monte de gente para conversar. Não. Larga uma costelona, um chimarrão, um troço assim, não, né? Não, vamos pegar muito. Vamos pegar muito para trás, as épocas das conquistas. Vamos pegar, se nós pegarmos os romanos vinham conquistando e vinham tomando a Europa. Nas conquistas havia destruições, cidades eram queimadas, campos eram destruídos e logo após vinham quem? As guildas. Vinham grupos de pessoas que eram maçons. Que maçom, na verdade, significa pedreiro. Maçonneiro? No francês, maçonneiro é aquele que reconstruía aquilo que tinha sido destruído. Exatamente. Então eles vinham atrás e vinham trazendo uma esperança para aquele povo que sofreu pela guerra, reconstruindo cidades, recolocando os campos no lugar, como se diz, né? Redemarcando as áreas. E por que se formavam os grupos? Pelos segredos da inteligência que eles tinham para tanto. Eles sabiam medir, eles conheciam astronomia, eles conheciam toda a parte de irrigação. E dali se fundaram. E eles detinham esse conhecimento. E passavam. E muitas vezes eram perseguidos por isso. Isso eram as guildas, exatamente. Imagina a importância de uma construção robusta e que desse segurança e abrigasse as pessoas. Na Europa, onde os invernos são notadamente mais rigorosos. Né? A importância de ter um local quente para passar. Preparado, né? Exatamente. A própria Catedral de São Paulo, quando tu entrares na catedral, ao lado esquerdo, tem 4 tumbas. 3 são de maçons, cavaleiros templários que estão ali, os restos mortais. A tampa é esculpida por maçons, a escultura da tampa foi feita por maçons. Eles estão deitados com suas espadas templárias. E o mais importante, a esposa no seu lado esquerdo do peito, deitada, e aos pés do seu cachorro. Porque todos tinham sempre um cão junto. Então tem 3, assim, em sequência. Bacana. A própria catedral, se nós formos procurar, no pé de algumas das torres, existe uma coisa chamada, existe até um grau, se não é segredo, chamado grau de marca, ou seja, um mestre de marca. Por que mestre de marca? Porque era o pedreiro que, ao terminar, ele botava a marca da sua guilda na pedra. Então eles saberiam quem construiu aquela igreja, aquela catedral, isso. Imagine, isso foi antes. Eu estive lá, lamentavelmente incendiou, né? Mas não se perdeu essa parte.
Eu estive lá e fotografei a marca. E esta marca, acreditem se quiser, muitos não acreditam. Se chegarmos na grande loja de Londres e pedirmos na biblioteca, a marca está lá e se sabe de qual guilda era, de onde vem aquela marca. Qual grupo que fez, né? Qual grupo que fez, qual grupo histórico fez aquilo. Porque no futuro, aquele grupo histórico se tornou também uma loja. E a loja usa também a marca. Então, historicamente, Isso a gente vê em construções, por exemplo, tive a oportunidade de ir para Florianópolis e Santa Catarina, e lá tem os fortes construídos pelos portugueses para dar a segurança. Então, se um observador com, digamos assim, os olhos treinados, como são os irmãos aqui, tu vai lá e acha uma determinada pedra que tem lá aquela marca. Então, tu vê que aquilo lá foi construído por um maçom. E aí você se sente em casa, né? Literalmente se sente em casa, né? Literalmente. Essa é uma coisa fantástica. Existe dentro da nossa história aqui, né, a América do Sul, existe algum país que seja um pouco mais maçônico do que outro, do ponto de vista assim? Eu desconheço se a Argentina, até porque nós temos irmãos aqui que frequentavam a nossa loja, do Chile, sim, né? Irmãos do Equador, né? E assim, nas nossas andanças aí por Buenos Aires, Punta del Este, Montevidéu, as marcas da maçonaria estão presentes, mas talvez sejam um pouco mais discretas até do que eu acho que no Brasil, né? Mas na realidade não é que elas são mais discretas no Brasil, elas são discretas no mundo todo. Agora eu vou apanhar em casa. Muitas vezes a cunhada, a patroa, né, chega e diz: vem cá, não estou entendendo, ao invés de estar fazendo foto, olha que bonita aquela paisagem, tal. Eu faço a foto da paisagem, mas só um pouquinho, que eu tenho um pedaço de pedra ali que eu vou fotografar. Eu vou dar uma olhada. Mas é que também a gente aproveita as oportunidades que, graças ao grande arquiteto, eu tive de me deslocar um pouco mais, de trazer isso, de ver isso, e inclusive compartilho com todos, né? O material que a gente conseguiu reunir é muito interessante. E o que nos leva até, e está aqui o irmão Crano, o irmão Roberto, que sabe que no momento que ele foi iniciado, que ele chegou ao nosso convívio, o meu presente para ele foi talvez a Bíblia Histórica da Maçonaria, que é um livro chamado Nascidos do Sangue, que conta a história que todos podem ler de como funciona a maçonaria até hoje, desde os tempos de Jerusalém Antiga. Né? E é um livro que é encontrado nas livrarias constitucionais, aí não é um livro restrito, secreto, não. Fatos históricos. Exatamente, só fatos históricos. Então isso nos mostra muito da história. Mas estamos nos aproximando do nosso intervalo e voltaremos daqui a pouco com a nossa segunda parte desse programa, Maçonaria, Mitos, Mistérios e Verdades, na nossa segunda-feira, dia 19 de maio de 2025, ao vivo nos estúdios da TV Mão HD, Montenegro, Vale do Caí, dentro do seu lar e para o mundo inteiro através das nossas plataformas digitais, YouTube, Facebook, né? Voltamos daqui a um minuto com mais novidades e vai ter imagem bacana que vai ser mostrada aí e o assunto vai continuar bastante bacana. Voltamos em alguns minutos. TV Mon, uma televisão para todos os gostos e idades. Programas especiais e notícias de Montenegro para atualizar o seu dia. Um novo conceito de telejornalismo. Debates e repercussão dos principais fatos. As melhores animações e programas voltados para o público infantil estão na faixa criança. Puro reality com grandes youtubers. Agora também na TV, faixa Teen, receitas, saúde, comportamento, programas de qualidade para um público exigente, faixa mulher,
Muita ação e diversão na dose certa, com grandes sucessos do cinema e as melhores séries policiais da televisão. E ainda, uma equipe que vai investigar os grandes feitos do passado, trazendo uma nova abordagem para os fatos. Eles também estarão na faixa Formen. Programação para toda a família está aqui na TV Mon. Aqui você se vê na TV. Boa noite, estamos de volta aqui com o nosso programa Maçonaria, Mitos, Mistérios e Verdades, TV Mão HD, canal 6 da NET e as nossas plataformas digitais, Facebook, né, e o YouTube também, interagindo com os nossos internautas, com os nossos amigos, pedindo mais uma vez a liberdade e o agradecimento de você nos deixar entrar dentro do seu lar, levando essa imagem e toda essa energia positiva, né, e crescente, e ao mesmo tempo um pouco de conhecimento, de curiosidades, desfazendo os nossos, né, mistérios e um pouco de descontração nas noites da nossa segunda-feira. Hoje aqui com os irmãos Maiotti, Júlio Weber, atual venerável da loja Roja Azul, quase passando Mariette, venerável atual da loja Maestro Antônio Carlos Gomes, Oriente de Porto Alegre, quase passando Mariette. Também quase passando Mariette. Para... Para quem? Futuro venerável. E o nosso mestre instalado também, venerável mestre de honra, com uma história maçônica invejável aí, Nada. que não é do nada. Maçom tem que estudar, né, irmãos? Não é só festerê. Aí é que está. Essa eu acho que é a parte mais gostosa da maçonaria. E agora no intervalinho aqui nós estávamos até comentando sobre isso, né, Leonardo? É verdade. Maçonaria tem que ser seguida. Maçonaria tem que ser estudada, pesquisada. Muitas vezes, mas vocês se reúnem lá para quê? Para depois da reuniãozinha. Isso eu já ouvi muitas vezes. Reuniãozinha. E jantar. Nada. Quem realmente quer fazer maçonaria, quem realmente gosta da maçonaria, precisa fazer exatamente aquilo que quando nós vamos conversar com quem é indicado, né? Porque não é, ninguém chega lá, eu quero ser maçom. Um dia alguém indicou o irmão Júlio, que não era irmão. Indicaram o Júlio. Nós vamos lá conversar com o Júlio, com a sua companheira, com seus familiares, vamos perguntar... Ainda não é cunhada? Então, sei lá, Dona Maria, a senhora autoriza nós roubarmos o seu esposo uma noite por semana? 2 horinhas por semana? 2 horinhas à noite, das 20 horas às 22. Ele vai ficar apartado, inclusive da família, fisicamente. Nunca. Espiritualmente. Jamais. Porque acreditem se quiser. Além da maçonaria ser fantástica na sua parte histórica, ela é fantástica na sua parte espiritual. Nós estamos lá somente para fazer coisas boas. Muitas vezes dizem, olha os caras de preto lá, que perigo eles andando na rua juntos.
Nossa, se soubessem, né, o que a gente faz. Se eles imaginassem. Se eles imaginassem o que a maçonaria fez nessas enchentes, o que a maçonaria fez nas guerras, o que faz hoje, Informalmente, né? porque não importa pra gente. Lá está um monte de maçom trabalhando. Não, jamais. Nós fazemos isso como se fosse para nós, às vezes muito mais. Muito mais. Então, o que nós vamos dizer, né? Eu acho tão interessante, né, que as pessoas que acompanham, que não têm o conhecimento da ordem de uma maneira tão convencional, quando o convidado, após toda a sua avaliação, pré-indicação, aceitação, sindicância, um filtro rigoroso, né, para poder, não é querer ser, eu vou preencher o questionário da internet lá do Facebook, Pagar 3 mil e vir maçom. vou me tornar maçom. Não, né? Em primeiro lugar, porque ser maçom não é entrar na maçonaria, às vezes precisa que a maçonaria entre dentro da pessoa, né? E isso às vezes é o mais difícil, porque a caminhada, se nós parar para pensar, a quantidade de irmãos que tem ao longo do mundo inteiro, todos vão ser 33? Não. Todos vão chegar aos graus variados dos filosóficos, aquela faculdade, aquele curso superior da maçonaria, no caso, né, que seria análogo a uma especialização? Não. Muitos até chegam até o mestrado, que é o terceiro grau simbólico, alguns não vão adiante, uns ficam no primeiro. Por quê? Porque isso é muito próprio de cada um. Sim. Né? É uma característica de que muitas vezes a pessoa precisa se encontrar, jamais deixa de ser maçom, todos os maçons são iguais em voz, continua sendo maçom. e continua sendo maçom, mas uns têm aquela avidez pelo conhecimento, pela necessidade de progredir e de... É a busca do segredo? E o detalhe... Mas aí é que está... Qual é o grande segredo? Pois é, eu não sei te dizer o que é o grande segredo disso aí. Só posso dizer uma coisa assim, ó. Para cada um tem o seu momento certo. Eu agora... Bom, vamos fazer a nossa foca? Eu estou sabendo que vai ter uma iniciação, ou seja, vai ser recebido um maçom com 103 anos. Daqui a uma semana. É verdade. É. 103 anos. E aí? Aí vão dizer o quê? Não, mas o cara com 103 anos resolveu ser maçom? Não. Um veterano da FEB. Um pracinha. É muito mais, talvez, uma forma de reconhecimento. Um pracinha. Bacana. Ele achou que chegou o momento dele. Então, da mesma forma, eu acho assim, ó, alguns irmãos, como o irmão Kramer disse, nós temos, eu faço a brincadeira, nós temos aprendiz instalado, é aquele que eu gosto de ser aprendiz. Aprendiz instalado. Ele passou a vida maçônica dele sendo aprendiz. Para ele tomou... E Para ele está tá satisfeito? bom. Está feliz? E não deixa de ser mais ou menos. Exato. Porque nós sabemos que quando nós adentramos ao nosso tempo, a nossa oficina, e vamos começar a trabalhar, e o venerável diz, meus irmãos, vamos começar a trabalhar. Não é o Jorge Alberto Mendes Ribeiro, né? Que dizia. Mas, que também era mano. E não é esse motivo. Esse é 33, aquele é aprendiz, aquele é grau 30, aquele... Somos iguais. Daí as roupas pretas, para que... Daí as roupas pretas para que não exista a diferença. E venerável, eu tive uma oportunidade uma vez de uma discussão em uma oficina onde me disseram assim, não, mas nós nos diferenciamos aqui, pô. Eu sou juiz. Nada contra, que bom. Que bom. Ele é secretário, aquele lá é advogado. E tu, meu irmão, o que tu és? Eu sou técnico de edificações. E aqui junto comigo temos um serralheiro, que é também nosso irmão, e eu estou trazendo ele como convidado. Nada, digamos, para o serralheiro, mas por que eu sou juiz? Não. A loja de verdade, nós temos aquele intuito assim, somos maçons. O venerável não é venerável, ele está venerável. Exatamente. Estou venerado na terra. Ele está ali segurando o malhete, ele é o presidente daquele momento. Essa igualdade é uma das coisas E é um dos fundamentos da maçonaria, um dos fundamentos da loja. Se a loja começar a ter gente muito diferente lá dentro, Eu vou falar Tudo vai agora, funcionar. eu vou falar agora para o Edson Portman Júnior, que está aqui interagindo com a gente, tá, meu querido afiliado. Eu sei que ele gosta de falar, mas agora ele me largou uma redondinha, eu vou aproveitar para chutar.
Conforme foi o último programa, nós tivemos a oportunidade de trazer aqui veneráveis do passado, veneráveis do presente e futuros veneráveis. Irmão Mariotti esteve aqui e recebeu a primeira pergunta, né? Como é estar venerável? É verdade. É uma situação complicada, porque até aí eu andei dizendo, olha, eu acredito que o cargo de venerável é um cargo, teoricamente, é o mais humilde da loja. É o cara que está ali para conciliar todas as ideias, centralizar, coordenar, distribuir as tarefas que necessárias forem, né? Foi assim que eu acho que eu devo ter me reportado, certamente. Perfeito. Irmão Júlio, e aí? Estar venerável. Estar venerável. O Júlio de agora é igual ao Júlio de antes? Não, bem diferente. Achou que ia escapar? Eu achei que ia me escapar dessa. Né? A maçonaria, eu comparo a maçonaria a uma grande curso superior, uma faculdade, vamos dizer assim, de filosofia, literalmente. É conhecer a vida, conhecer as coisas. Estar venerável é ser, talvez, a principal coluna da loja, né? O principal ponto de apoio dos irmãos. É uma responsabilidade muito grande, mas também é muito gratificante, né? Porque a gente recebe os irmãos, forma eles, ajuda e é gratificante, é muito gratificante. A gente sai da venerança, irmão Carmen, tenho certeza, muito melhor do que a gente entrou. Que bom, é uma satisfação sempre ouvir isso, né? Porque quando as coisas são plenas e ricas de regozijo, de prazer, de satisfação, é porque foram boas, né? Foram completas, foram perfeitas, né? O irmão Cristiano, que nos acompanha aqui na rede, né, na semana passada colocou, quando foi feita a mesma pergunta para ele, o que é ser um venerável? Ele disse, é trabalhar, é ser algodão entre os cristais. É mesmo, Né? exatamente. E isso é de uma profundidade, porque assim, o venerável tem que ter a capacidade de administrar todas as situações, né? Se é aquele momento um pouquinho mais forte, mais incisivo e digamos assim, puxante, usar não só da sabedoria, mas também da força para poder motivar o irmão, mas também ter a capacidade de acolher, de entender o momento de um irmão, de aproximar. É essa a filosofia, mais ou menos? Eu ia te dizer, tu mais ou menos antecipou uma coisa que eu ia te falar, o ser venerável é fazer aquela lição que nós temos lá, né? O equilíbrio entre amor, força e inteligência. Essas três virtudes, vamos dizer assim, elas sozinhas elas não se criam, não são férteis. Mas quando elas são todas equilibradas, e é isso que a venerância nos traz, a gente tem que equilibrar sempre o amor, a força e a inteligência. Construiremos um tempo a virtude. E aqui estamos nós com o nosso programa Maçonaria, Mitos, Mistérios e Verdades, na nossa segunda-feira, diretamente dos estúdios da TV Mon HD, canal 6 da NET, Vale do Caí, Montenegro. Mas agora nós vamos viajar, agora nós vamos pegar não vai ser o cruzeiro do Edson aqui com os maçons, nós vamos ver. Não, Edson, nós temos algumas imagens aí de algumas passagens por alguns locais. Né? Eu vou pedir que a técnica então comece a projetar lá, já tem o que é aquilo lá que aparece lá, irmão Edson? Vamos lá. Na realidade, nós fizemos alguns apanhados de algumas raridades. Né? Ali nós temos aventais, essas fotos são do Museu da Franco-Maçonaria em Paris. Tá? Ali nós temos vários tipos de aventais que eram utilizados. Isso aí foram aventais utilizados antes mesmo da assinatura da fundação da Grande Loja de Londres, ou seja, antes de 1717. Nós temos aventais ali com vários desenhos, claro que eu não vou especificar o que significam cada um, né? Porque nós ainda temos que manter os nossos segredos, né? Não pode ser tão mal. Notem que tem aventais extremamente trabalhados, mas, por exemplo, nós temos aventais ali em panos. São de pele de Agora, pele de porco, de cordeiro? Não? Aquele ali ainda é pano, é linho ainda. Né? Agora nós temos uma imagem ali que é sensacional. Esses volumes aqui são volumes de extrema raridade.
O que está sendo visto por vocês ali à esquerda, só existe aquele volume no museu. Aquilo ali são... Como é que eu vou dizer? Eu não posso quebrar agora o meu juramento. Mas aqui, esse aqui, ó, este aqui é a Constituição. Princípios basilares. Isso aqui nós chamamos de a Constituição de Anderson. Anderson foi quem escreveu o primeiro documento quando da fundação. Só existem 2 volumes desse livro. 1717. 1717 e a segunda edição é de 1723. A primeira edição, inclusive, nós já falamos que existe 3 aprendiz, companheiro e mestre. Na primeira edição ele só contemplou aprendiz e mestre, não tinha o grau de companheiro. Aí durante 2 anos eles discutiram muito, em 1919, então resolveram modificar, e em 1923 saiu a nova. Este avental extremamente trabalhado, este avental que está sendo apresentado aqui é o avental do que hoje é o nosso soberano grão-mestre, né? Aquele que preside, é o grande presidente de todas as lojas maçônicas do Rio Grande do Sul. Neste caso aí era o presidente da franco-maçonaria. Nós temos também... Isso aqui são coluninhas que tem ali? São as coluninhas, são umas coluninhas que a gente vê de vez em quando, né? Este agora que está sendo... Circular. Eu acho que nós estamos com um delay. Acho que é circular. Fala por lá. Esses que estão sendo mostrados também são de obreiros, né? Notem as ferramentas de trabalho. Inclusive o meu querido Roberto Kramer conhece bem esse avental que está à direita, né, Roberto Kramer? Né? Com aquela espada. Então... Também aventais de trabalho, né? Esses aventais já estão em couro. Isso tudo estavam aonde? Estavam no Museu da Franco-Maçonaria. Franco-Maçonaria. Isso. Onde? Em Paris. Em Paris. A foto não, inclusive, não está muito boa, por quê? Porque eles são protegidos por luz, né? Não pode se usar flash, não pode usar. Aquele ali é um dos aventais que gera toda essa celeuma, polêmica, não tem nada demais ali estão símbolos que a gente busca e quer entender a morte. Aventais normais, né? Filosoficamente. Aventais, lembra que eu falei que eles eram peritos em geografia, astronomia, medições? Note aqueles aventais, algumas ferramentas que tem ali. Ali demonstrava, são aventais ainda do tempo das guildas, né? Ou seja, dos grupos que vinham a trabalho, onde demonstrava o que cada operário fazia. Isso em um dos lados da escada que a gente fala, né, se estuda. Ali é o avental mais sensacional que está lá. Aquilo é um dos primeiros aventais a ser utilizados por um aprendiz maçom, ou seja, para aquele que entrou na maçonaria. Esse avental... Não tem nada, está limpinho? Mas aí é que está, ele é puro, ele entrou, ele está chegando puro. Olha que lindo o avental. Esse sim é em pele de cordeiro, a baigueira de cordeiro que é usada para fazer. Dizem que inclusive era o do Cordeiro de Deus que foi imolado na Quinta-feira Santa, né? Ali sim, ali já são aventais mais atuais, mais orlados, mais trabalhados, né? Ali é um avental de um mestre, na realidade é de um sumo sacerdote templário, né? Esse aí já é para aqueles graus superiores ao do grau de mestre maçom ou dos graus 33, os graus que a gente fala simbólicos. Um irmão que é detentor deste grau, ele frequenta uma loja simbólica com este ornamento? Jamais! Uma loja simbólica, essa loja que nós estamos falando aqui, ela deve ser utilizada o avental da sua loja. Sensacional! Nós falamos em janta, né? Isso é uma mesa de um jantar ou banquete. E notem, vocês vão ver o trabalho desses pratos, o desenho que tem nesses pratos. São muito bonitos, muito. Também são extremamente antigos. Vamos ver o que vai vir agora aqui. Eu estou aguardando ansiosamente. Olha ali, olha o trabalho que é pintura em porcelana feita à mão por maçons. Que bacana. Por maçons. Olha ali. Esse aí são verdadeiras eu dou um prêmio para quem descobrir onde está esse brasão.
Ele está no 33º andar do Empire Building State, nos Estados Unidos, em Nova York, onde consta ali, se puder ampliar um pouquinho essa imagem, que foi construído por maçons, olha ali, ó. As ferramentas de trabalho e a maçonaria em cima. Ele é acessado quando a gente troca o elevador intermediário entre os primeiros andares para ir para até o 99, do 99 ao 102. Quando sai no 33 tem um mármore e está aquele... Vamos ver ali. Ah, ali, as marcas. Uma pena que realmente, talvez vocês não... Aquilo ali são fotos das marcas. Esta marca ali, essa marca está num lugar sensacional, na Torre de Pisa. No pé da Torre de Pisa está essa marca ali. É uma cruz templária, mas se notará tem um desenho diferente. Também uma marca, por isso a gente chama de maçonaria de marca, muito parecida com a Cruz de Malta, né? Se os irmãos, eu associei direto a Cruz de Malta. Muito parecida com a Cruz de Malta, também é na Itália. Só que essa num local um pouquinho diferente, é no Vaticano. Sim, Vaticano mesmo. No Vaticano. Os afrescos lá todos pintados por... Quem mais ou menos já viu uma cruz muito parecida àquela, Cristóvão Colombo, quando chegou a Santa Maria Pintinina, tinha aquela cruz. Exatamente. Todas essas aí são marcas que a gente fotografou em algumas viagens que fizemos e encontramos. É impressionante a riqueza de detalhes, né? E isso é uma coisa que, assim, de certa forma, hoje em dia deveria ter alguns pacotes turísticos maçônicos, né? Existe. Existe? Existe. É mesmo, programar assim, eu quero conhecer tal local, vamos a tal país e vamos fazer um roteiro. Ali é para provar que eu estive lá mesmo, tá? Eu brinco que não sei, trago a foto da prova, olha, eu estava lá. A prova do crime. Estou do lado da Constituição de Anderson, lá dentro do livro. Mas basicamente é isso aí, meus queridos. Que coisa mais linda. E eu posso mostrar rapidamente? Pode. E ó, assim nós somos identificados. Esse é um dos nossos passaportes. Não dá para ver, é uma moeda, simplesmente, que eu entrego e mostro eu sou um maçom. Tá aí, meu irmão. E como tudo que é bom chega ao final, e certamente teríamos essa viagem ainda alguns muitos milhares de quilômetros, com toda a sabedoria, conhecimento de vida maçônica desses irmãos queridos que hoje vêm aqui nos visitar. Mas estamos nos despedindo porque o tempo chega e temos que dar andamento, né? Então deixo as considerações finais dos irmãos, né? Desejando a todos uma ótima segunda-feira e uma feliz semana. Irmão Edson, suas considerações. Rapidamente, obrigado pela oportunidade, Kramer. Quero voltar, gostei, quero voltar. Coisa boa. E em especial um beijo para a patroa, para as noras, para os filhos, para os irmãos. E que bom que o grande arquiteto do universo nos proporciona esses momentos. Irmão Júlio Weber também vai voltar. Também vou voltar, agradecer ao irmão Kramer a oportunidade. Mandar um beijo para a Isabel Cristina, para a tia Odete, que são cunhadas as duas nos acompanhando. E agradecer a oportunidade de poder dividir um pouco, aprender mais um pouquinho com o Edson, aprender com o Kramer, com o venerável aqui do meu lado. Muito obrigado, irmão Kramer. Seja sempre bem-vindo. Irmão Mariotti. Mais uma vez aqui, agradecendo a presença de todos os nossos telespectadores, né? E a gente vem quase toda semana aqui acompanhar, eventualmente não se consegue, mas é muito bom participar. Está aqui, se aprende muito, se conhece novos irmãos, sempre enriquecendo o conhecimento da gente. Isso não tem preço. Leve conosco as nossas energias, desejando a todos que o grande arquiteto do universo nos proteja e nos guie. Muita saúde, muita força, muita união. Obrigado pela oportunidade e até a próxima segunda-feira. E que assim seja. Que assim seja.